a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula vamos tratar do transporte de altitude ortométrica pelas diferenças de ondulações geoidais. Este método de nivelamento é indicado quando não existe nas proximidades da obra um RN de referência. Já foi aprovado para o uso em usinas hidrelétricas PCHs pela ANEEL, em projetos rodoferroviários. No caso da ANEEL, era exigido o transporte por nivelamento geométrico da altitude ortométrica. No entanto, em grandes extensões, acima de 50, 100 km, havia uma degradação da precisão. E além do extenso tempo que se levava para efetuar esse transporte de coordenadas. Então, num trabalho da Engevix, em uma de suas usinas PCHs, foi feito um comparativo entre o nivelamento geométrico e a utilização da técnica GNSS através das diferenças de ondulações geoidais. E chegamos a valores muito bons em termos de precisão. Ou seja, no estudo efetuado, todos os nivelamentos fecharam melhor que 12 milímetros raiz de K, sendo K a extensão da poligonal em quilômetros. Isso equivale à classe 2 do nivelamento geométrico da NBR 13133, das normas técnicas para execução de levantamentos topográficos. Vamos iniciar com alguns conceitos e, na sequência, vamos apresentar a metodologia proposta. Transporte de altitude ortométrica pela diferença de ondulações geoidais. Nós temos duas figuras que representam a Terra. A primeira é a forma real da Terra, denominada de geóide. No entanto, essa figura é uma figura desconhecida da geometria. Para geometria da Terra, nós utilizamos o elipsoide, que é uma figura matemática gerada pela rotação de uma semi-elipse em torno do seu eixo menor, que se assemelha muito ao geóide. Então, para a geodésia, a figura geométrica da Terra é o elipsoide. Destas duas figuras, nós temos então duas altitudes. A altitude ortométrica em relação ao geóide e a altura elipsoidal em relação ao elipsoide. Juntando as duas figuras, nós temos uma superfície homogênea, que é o elipsoide, e uma superfície ondulada, que é o geóide. Nessas superfícies de referência, nós introduzimos também a superfície terrestre, os relevos, e nós temos então a normal ao elipsoide, né? Onde nós temos a altura elipsoidal, a normal ao geóide, que é denominada de vertical do lugar, onde nós temos a altitude ortométrica. A diferença entre a altitude ortométrica e a altura elipsoidal denominamos de ondulação geoidal.
Como as linhas não são paralelas, o ângulo formado entre elas é denominado de desvio da vertical. Então, o que interessa para as obras de engenharia é a altitude ortométrica em relação ao geoide. A técnica GNSS determina a altura elipsoidal em relação à superfície do elipsoide, que é essa superfície aqui. Então, o método consiste em determinar a diferença de ondulação geoidal entre os dois pontos, efetuar a determinação da altura elipsoidal nos dois pontos e, pela diferença das ondulações geoidais, efetuar o transporte de altitude. Aqui nós temos uma ilustração que mostra o nível do mar, e a altitude ortométrica, que é aqui representada pelo H maiúsculo. Temos o elipsoide, que ele pode estar abaixo do geóide ou acima do geóide. Numa boa parte do território brasileiro, o elipsoide está abaixo do geóide, daí a ondulação geoidal é positiva. Então aqui nós temos as duas componentes verticais. Essa aqui como altura elipsoidal e essa aqui como altitude ortométrica. Lembrando então que nas obras de engenharia a componente vertical utilizada é a altitude ortométrica. A altura elipsoidal é a distância medida numa linha que é o prolongamento do raio vetor do elipsoide, que vai da superfície do elipsoide até o relevo. Então aqui nós temos o raio vetor. Como determinar a altura elipsoidal? Nós temos um ponto A na superfície terrestre, efetuamos o rastreio e determinamos as coordenadas cartesianas geocêntricas x, y e z. Como a origem do sistema cartesiano geocêntrico é o centro do elipsoide, nós temos que na origem x, y e z é igual a zero. Então, calculamos essa distância total do centro do elipsoide até o ponto na superfície terrestre. Calculamos o raio vetor, que é determinado a partir da latitude geocêntrica. Não é a latitude geodésica, é a latitude geocêntrica. Conhecendo o raio vetor e conhecendo a distância total, a diferença vai dar a altura elipsoidal. Então, neste método, nós temos dois pontos. Um ponto A, que é um ponto conhecido, é um RN, é uma referência de nível. E um ponto B é o ponto onde queremos determinar a altitude ortométrica. Então, através da técnica GNSS, nós colocamos um receptor no ponto A, colocamos um outro receptor no ponto B e efetuamos o transporte de coordenadas e componente vertical pela RBMC, formando dessa forma um triângulo, ou seja, uma figura fechada. Então, o que nós conhecemos no ponto A, nós conhecemos a altitude ortométrica. Com o rastreio, nós vamos conhecer a altura elipsoidal em A. E no modelo geoidal brasileiro, que é o MapGeol, o atual é o MapGeol 2015, nós determinamos a ondulação geoidal no ponto A. No ponto B, nós a princípio não conhecemos nada. Com o rastreio, nós vamos conhecer
altura elipsoidal e vamos conhecer a ondulação geoidal. Para determinar a ondulação geoidal, basta entrar no MapGeol com as coordenadas geodésicas sexagesimais, latitude e longitude. No ponto A e no ponto B, nós determinamos então as ondulações geoidais. Então nós temos aqui os elementos conhecidos, né? Então no ponto A nós temos altura ortométrica de A e de B, né? Isso representado na figura. Aqui as altitudes, altura elipsoidal, as ondulações geoidais, né? Os elementos conhecidos em A é basicamente a altitude ortométrica, né? No ponto A também é conhecido a altura elipsoidal e a ondulação geoidal. No ponto B, nós vamos calcular então a altitude ortométrica. A fórmula é bastante simples, ou seja, a altitude ortométrica do ponto B é igual à altitude ortométrica do ponto A mais a diferença de altura elipsoidal entre A e B menos a diferença de ondulação geoidal entre A e B, sendo que a diferença de altura elipsoidal é dado pela diferença entre altura elipsoidal de B menos altura elipsoidal de A, né? É sempre o ponto a ser calculado menos o ponto conhecido que é o Rn. A diferença de ondulação geoidal, da mesma forma, é a ondulação geoidal de B menos a ondulação geoidal de A. Aqui nós temos o modelo geoidal brasileiro atual, que é o MapGeol 2015. Então, está disponível no site do IBGE, nós podemos fazer o download e instalar. Nós entramos aqui com a latitude com sinal negativo, tá? A longitude, já que todas as longitudes brasileiras têm sinal negativo, tá? Pressionamos a seta lateral e ela fornece então a ondulação geoidal. Então nesse caso aqui a ondulação geoidal é positiva, 5 metros e 17 centímetros, ou seja, o elipsoide está abaixo do geoide nessa distância. No caso de entrar com o arquivo, aqui nós temos a opção de entrar com o arquivo, né? Imprimir os resultados. Nós podemos entrar em grau decimal, né? Ou grau minutos e segundo. Então, o datum vertical brasileiro está no porto de Imbituba. Então aqui nós temos o RN4X, que é o marco zero da altitude, ou seja, é a partir dessa altitude aqui que se tem todas as altitudes ortométricas brasileiras. O primeiro marégrafo brasileiro foi instalado em Torres, no Rio Grande do Sul, né? Em seguida foi determinado o marégrafo de Imbituba, em função da pequena variação das maré. A partir de Imbituba foi transportado para todo o país, né? Só não foi possível transpor o Rio Amazonas para ir para o Amapá. Desta forma foi criado um datum vertical no porto de Santana, no Amapá. Então o datum vertical é a origem da altitude ortométrica para o Brasil, que está no porto de Imbituba. O monitoramento do nível do mar é efetuado por um marégrafo digital com coleta de dados a cada 15 minutos, né? E também tem um marégrafo analógico com maregramas coletados semanalmente. E também tem uma régua liminimétrica. Aqui nós temos então o marégrafo analógico, né? Aqui nós temos o
maregrama, né, com capacidade para 1 semana de observação. Aqui nós temos o marégrafo digital, né, tem um sensor e fornece para o IBGE os dados coletados nesse marégrafo. Então, para ser usado pela ANEEL como transporte de altitude usando essa metodologia, foi feito um estudo no estado do Rio Grande do Sul, na região de Barracão. Então foram ocupados diversos RN intactos, tá? E efetuado o transporte da altitude entre os RNs, tá? Utilizando a técnica GNSS e usando o nivelamento geométrico. Nesse caso aqui, foi utilizado um nível eletrônico com leitura em código de barras. Né? Na técnica GNSS foi utilizado um receptor, na realidade um par de receptores da marca Javad. Então aqui nós temos as diferenças encontradas entre os RN, os trechos dos RN. E em todas as poligonais, a precisão obtida foram menores do que o limite de 12 milímetros raiz de K, que é a precisão do nivelamento geométrico classe 2 da ABNT. A partir desse estudo, a ANEEL aceitou esta metodologia para efetuar o transporte de altitude. Da mesma forma, as instituições e órgãos de projetos rodoferroviários, né, já que no Brasil é muito difícil se encontrar RN. A estimativa é que algo em torno de 70% dos RNs estão destruídos. Né? Alguns colocados nas margens das rodovias e durante a duplicação eles foram destruídos. Outros eram colocados nos trevos da cidade, que também foram destruídos. Alguns RNs foram destruídos, por exemplo, em Concórdia, Santa Catarina, na entrada da cidade tinha um RN, era o único que tinha na região. A prefeitura resolveu fazer um canteiro de flores na rótula, né? E os profissionais da prefeitura achavam que o marco não combinava com as flores e arrancaram do local o marco e colocaram numa elevação. Então, como o IBGE não tem manutenção de RNs, à medida que são destruídos, não são reimplantados, né, nós podemos ter a possibilidade de efetuar rastreios ou transformar os RN em marcos geodésicos, homologando pelo IBGE. Nesse caso, nós teríamos que fazer 4 séries de rastreios com no mínimo 6 horas por série e um intervalo de 1 hora entre uma série e outra, e obter desta forma a ondulação geoidal real em cima desses RN. Se por acaso algum desses RNs forem destruídos, nós podemos ter a possibilidade de recompor a altitude ortométrica. Então, esta metodologia ainda não foi publicada em bibliografias, né? Foi amplamente testada, né? E substitui o nivelamento geométrico. Né? E, inclusive, em regiões muito acidentadas, nós podemos
utilizar esta metodologia em função de que o excessivo número de vértices degrada a precisão. Então, inscreva-se no canal para receber as próximas videoaulas. Isso, se gostaram, dão um